Fala, torcedor do Verdão, sextou, e ainda mais depois de uma grande goleada que classificou o Verdão para a próxima fase da Libertadores, está ainda melhor. E agora, torcedor, também vamos trazer uma análise completa do nosso próximo adversário na fase de oitavas de final. O Verdão venceu com bastante autoridade, destaque para o Flaco Lopes, que deu 3 assistências, o Arias marcou 2 gols, Andrés Pereira marcou um golaço de fora da área e também o Alan, fez o seu gol, assim ajudando o Verdão a se classificar para a próxima fase. Eu separei aqui um corte da programação, deixa o like e não esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Então vamos acompanhar o programa. Definidos os caminhos, as oitavas de final e também a sequência das duas competições. Vamos repassar aqui, os meninos já passavam pra gente, mas mais uma vez aqui na tela, Jailson, olha, a reta final de sorteio ali pegou, hein? Tava sobrando quase um clássico para essa oitavas, foi na última bolinha. Mas o lado de lá tá mais tranquilo. Isso. De novo o lado aqui, né? De novo o lado aqui é do lado de tiroteio, Estudiantes, Católica, Central. Confronto aqui, pro Corinthians, Rosário difícil. Central, sempre um argentino, e o Rosário que ficou ali também brigando até a última rodada, sim, inclusive por melhor campanha. Exatamente. Dentro dessa Libertadores, né? Um enfrentamento brasileiro, pelo que foi tomando o rumo ali do sorteio, não tinha como fugir. Acabou saindo esse Cruzeiro e Flamengo, que chama muita atenção também. Sabia que isso ia acontecer? Sabia. Hoje eu tava vindo pra cá, eu falei logo, tá a carinha do Flamengo e Cruzeiro, Leonardo Jardim, né? Leonardo Jardim reencontrando ali o Cruzeiro. Arthur Jorge aí com o Cruzeiro subindo. Essa janela de transferência, ainda mais agora, Glaucia, que a gente já tinha essa expectativa, sinceramente, dos clubes, né, de maior investimento, por exemplo, Cruzeiro, Flamengo, o próprio Palmeiras, com jogadores que vão voltar de lesão, principalmente o Paulinho com a forma melhor, o Vitor Roque voltando também. A gente já tinha expectativa de investimento nessa janela. Agora, com a definição do confronto, tem o Gerson reencontrando o Flamengo. Tem muita história aí. Tem muita história. Mas assim, passando rapidamente, o Estudiantes é um jogo chato, a Católica que ganhou o Cruzeiro, o Mineirão, ganhou o Boca, líder do a Bomboneira, grupo, que a gente considerava um dos mais pesados. Jogo complicado, o Corinthians, como a gente já falou, né? O Corinthians ali até determinado momento brigando também pela primeira vaga, depois caiu um pouco e o Rosário Central foi até a última rodada, também um enfrentamento um pouco mais complicado. Cruzeiro e Flamengo acho que dispensa apresentações. O Cruzeiro com o Arthur Jorge é um time completamente diferente, vem de goleado, o Flamengo com a melhor campanha, né, geral. O enfrentamento, olha, esse daí vai ser demais. Del Valle e Tolima também, o Del Valle que, enfim, também nos últimos anos consegue fazer boas apresentações tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana. Do lado de cá... reencontros, inclusive, né, Rivadavia e Fluminense, né? Mirassol e LDU também do mesmo grupo. Palmeiras e Cerro também. Né? A turma ali do sorteio. Era o irmão do Sasso, né? Ali, que estava no sorteio. Beijo pro nosso querido Leonardo Sasso. Já mandei pra ele. Né? Que estava ali também participando do sorteio. Sassinho, Você também não dá conta. Não. Era o irmão do Sasso ali no boleiro. Vocês conhecem, né? Nosso comentarista aqui de basquete, o irmão dele tava ali fazendo lá o sorteio. Ele falou, Sasso, mexe aí as bolinhas aí, o irmão do Sasso sorteou esses confrontos que nós já vimos na primeira fase, Mirassol e LDU, Palmeiras e Cerro, Fluminense e Rivadavia, que se encontraram nessa fase de grupos, né? Então, o Palmeiras que, surpreendentemente, né, perde para o Cerro aqui no Allianz Parque. O Palmeiras, assim, agora a chance, porque de fato, talvez vai ter um time ainda mais forte por conta desse intervalo da Copa do Mundo, no caso do Palmeiras. O Mirassol com a questão de altitude, né? O único brasileiro aí, vendo rapidamente, é de fato o único brasileiro com altitude, vai ser o Mirassol com a LDU e o Fluminense com o Rivadavia, lembrando que o Rivadavia ganhou o Fluminense no Maracanã de virada, aquele jogo dos erros individuais, né? Fábio, Samuel Xavier e o Rivadavia ali com Villa e o Arce conseguem a virada em cima do Fluminense. Então pelo menos assim, de estudo, não vai precisar muita dedicação, assim, muita coisa, porque de fato os adversários ali já são conhecidos, mas resta a gente falar novamente a questão da janela. A janela vai pegar muito para esses confrontos aí de Libertadores e Sul-Americana. Havia a possibilidade de termos os clássicos regionais, um Fla-Flu e um Corinthians e Palmeiras, e aí isso só acontece agora numa eventual decisão, né? Quando começou... Deste lado, outro deste lado, então...
numa eventual decisão só para termos esses... É que quando a gente estava aqui, né, na expectativa, como todos vocês, a gente estava acompanhando aqui, a gente tem o retorno da imagem, e aí quando começaram a sair os confrontos ali sul-americanos, tirando os brasileiros, né, tipo Estudiantes e Católica, Tolima e Del Valle, a gente... Começou a gritaria aqui que parecia a final da Libertadores. Aí, Platense, um pouquinho mais... Rapaz, vai ter. Era impossível não ter, tendo em vista a quantidade de clubes brasileiros. Então, de fato, a expectativa se confirmou pelo menos ali, né, com Cruzeiro e Flamengo. Mas foi por muito pouco com Corinthians e Palmeiras mesmo. Definidos os caminhos, oitavas, quartas, semi e decisão de Libertadores, a Libertadores retoma no dia 21 de julho, já com essas oitavas de final. Palmeiras e Cerro Porteño, um dos enfrentamentos dessas oitavas de final, repetindo um confronto que já aconteceu nesta fase de grupos da Libertadores. E aí a gente traz os 18 jogos os últimos 18 jogos em que as duas equipes se encontraram. Um aproveitamento do Palmeiras de 64,8% para 34 gols marcados e 13 sofridos. Foram 10 vitórias verdes, 5 empates e 3 derrotas. Na fase de grupos, um empate e uma derrota do Palmeiras para o Cerro Porteño na penúltima rodada dessa fase de grupos, jogo que foi aqui no Allianz Parque. A Mari Capra chega com a gente para trazer também um pouquinho deste clima, deste pós-sorteio, deste adversário definido nas oitavas. Mari, seja bem-vinda, um beijo para você. Oi, Glaucia, um beijo pra ti, pros amigos do Sport Center. Mais uma vez o Palmeiras reencontrando aí o Cerro Porteño. Os dois times dividiram o grupo F desta Conmebol Libertadores. O histórico do Palmeiras neste ano não é dos melhores, né? Como tu falou, um empate e uma derrota, mas o histórico geral é muito positivo, sim. 10 vitórias pro Palmeiras, 3 vitórias do Cerro. E aí eu destaco que todas essas vitórias do Cerro foram aqui no Brasil. O Cerro nunca venceu na sua casa. O Palmeiras, 5 empates completando, né, essa soma dos jogos. O Palmeiras, então, que reencontra mais uma vez o Cerro Porteño, já tá virando o clássico da Libertadores. E eu tô aqui com os torcedores que estão esperando os jogadores saírem aqui do CT pra gente poder repercutir esse sorteio. Chega aqui, por favor. Teu nome? Lara. Lara, o que tu achou do Palmeiras enfrentar de novo o Cerro Porteño? Eu gostei, eu tenho certeza que o Palmeiras vai ganhar dessa vez. Tá meio ruim esse ano contra o Cerro, mas o histórico é bom, então o Palmeiras vai vencer agora. Vai. Boa, vou chamar um outro torcedor que tá aqui com a gente. Teu nome, por favor. Ronaldo. Ronaldo, o que tu tava esperando desse sorteio? Tu me falou aí que tinha uns times que tu não queria enfrentar, mas Cerro Porteño então tá aprovado, tá bom. Cerro Porteño, queira ou não, sempre foi um freguês do Palmeiras. Vários anos o Palmeiras pegou ele. E dessa vez, não é porque perdeu em casa um jogo, vamos dar uma volta por cima agora e passar para outra fase. E pegar o Cruzeiro na final. Cruzeiro o Flamengo que tá do outro lado, não. Chega de Flamengo também. Vamos pegar o Cruzeiro passa o Flamengo. E o que tu achou do Flamengo tá do outro lado da chave? Dá um alívio, assim, porque a gente sabe que sempre tem Palmeiras e Flamengo. O lado do Flamengo não gosta e eu sei que o lado de vocês também não gosta muito desse enfrentamento. É, do mesmo jeito que a gente não quer pegar eles, também não quer pegar a gente. Então é melhor ficar longe da gente mesmo. Palmeiras e Cruzeiro estavam de bom tamanho na final. Já dá pra garantir o Palmeiras na final, então? Garantir não pode garantir, né? Tudo no futebol, tudo pode acontecer, né? Muito tempo até a final, no caso. Mas vamos torcer para isso. Tá confiante? Confiante. Boa, tá aí então, Glaucia, um pouco da expectativa, né, dos torcedores do Palmeiras que estão gostando aí desse confronto contra o Cerro Porteño nas oitavas da Libertadores. Boa, Mari, obrigada também pelas informações, sentindo ali o clima dos torcedores que estão em frente ali ao CT do Palmeiras e gostaram desse enfrentamento com o Cerro. Quase deu Palmeiras e Corinthians. Quase, mas o Corinthians enfrenta os argentinos do Rosário Central. O que temos de números também para este confronto? O som do esporte, taranã, taranã. Vamos lá de Palmeiras agora. Foi bom o jogo, hein? Foi. Jogou bem. Mais um bom jogo dessa quinta-feira. Que fase do Palmeiras depois de golear, vencer bem o Flamengo 3-0 no Maracanã. Venceu o Júnior Barranquilla de goleada e está nas oitavas da Libertadores. Quem conta pra gente como foi a partida no Allianz Parque é o Eduardo Afonso. Fala, Edu Elias, meu xará. Um grande abraço a você. Um abraço ao Elton Serra e ao fã de esportes que está acompanhando essa edição já na madrugada de sexta-feira do Sport Center. Aqui no Allianz Parque, o Palmeiras não tomou conhecimento do Júnior Barranquilla e afastou qualquer possibilidade de zebra de ir para a repescagem da Copa Sul-Americana. Fez o seu dever de casa com sobras, enfiou 4-1 no Júnior Barranquilla
e conseguiu, ao vencer os colombianos, garantir a classificação. Só que como segundo colocado do grupo, já que no mesmo horário a equipe do Cerro Porteño venceu o Sporting Cristal por 2-0. Dentro de campo, o Palmeiras começou a milhão. Flaco Lopes foi o nome da partida. Um pouco antes da equipe entrar em campo, ele foi anunciado pela Argentina como jogador convocado para a Copa do Mundo e fez jus a esta convocação. Fez uma jogada no início da partida pessoal pelo lado esquerdo, cruzou e o Arias fez 1-0. Já na metade, quase na parte final do primeiro tempo, teve o gol de empate dos colombianos, mas isso não abalou o Palmeiras, que ainda nessa etapa complementar conseguiu mais 2 gols. Depois de uma ótima jogada, até com toques de calcanhar na área adversária, o Flaco Lopes mais uma vez se livrou de alguns adversários, rolou para o Alan, que fez 2-1. E já no finalzinho, mais uma jogadaça, saindo da direita para a esquerda, entrando na área e servindo Arias novamente para o terceiro gol do Palmeiras. No segundo tempo, o Palmeiras continuou forte no ataque e o Andréas Pereira, que aproveitou um passe do Murilo, fez 4-1 num chute de fora da área. Placar final, 4-1, Flaco Lopes saiu com seu nome cantado por todo o estádio, por todo o Allianz Parque. E depois do jogo, a gente acompanhou a entrevista do técnico Abel Ferreira e personagens do Palmeiras que falaram sobre a goleada e a classificação. Esse era o nosso objetivo, era classificar no primeiro na geral. Infelizmente, desta vez não conseguimos, mas nas últimas conseguimos. Infelizmente, por aquilo que aconteceu nesta competição e pelo último resultado que tivemos em casa contra o Cerro Porteño, não conseguimos, e o futebol da vida é mesmo assim. Lutamos sempre para ganhar, lutamos sempre para coisas boas, mas às vezes temos que continuar em frente, mesmo quando os objetivos não são o que nós queríamos. A gente quer é ser apurado como foi, e vivos em todas as competições, uma já ganhamos e agora temos 3 para competir. Hoje foi uma noite muito especial. A energia que a gente teve esses últimos 2 jogos, que eram jogos decisivos para a gente, e da forma que a gente encara os jogos, eu falei, eu estou muito orgulhoso do todo o trabalho que a gente fez. Agora 2 dias de preparação para o jogo do Campeonato Brasileiro. Domingo, 4 da tarde, aqui mesmo. É o líder, Verdão, com 38 pontos, contra a Chape, que é a lanterna, com 9 pontos ganhos. Para defender a liderança, muitos problemas para a equipe de Abel Ferreira. Os convocados para as seleções que vão à Copa do Mundo estarão fora. No caso, já estão convocados, além do Flaco Lopes, o Arias. E devem ficar de fora também o Sousa, o Gustavo Gomes e o Maurício, que vão servir a seleção do Paraguai. Outra possibilidade que o Palmeiras não poderá contar são com 3 jogadores suspensos. Carlos Miguel, goleiro, o Giai também está suspenso, o mesmo vale para o Andréas Pereira. Então muitos dos titulares que participaram desta goleada contra o Júnior Barranquilla não estarão em campo para defender a liderança do Brasileirão no próximo domingo. É isso, Xará. Boa sequência de Sport Center para você. Muito obrigado, Eduardo Afonso, com as informações do Palmeiras, que avança desta vez na segunda colocação. Não é o que a gente está acostumado a ver do Palmeiras do Abel Ferreira, né? Então o Cerro avança em primeiro com 13 pontos, o Palmeiras 11, o Sporting Cristal 6 e o Júnior Barranquilla 4. O Sporting Cristal vai para os playoffs para encontrar um time que estava na Sul-Americana. Agora vai disputar a Sul-Americana, o time peruano, então. O Palmeiras, que venceu o Júnior Barranquilla com 48% de posse de bola e empate em finalizações, 8-1 no alvo, grandes chances 7-3. Aí em gols esperados, ampla vantagem palmeirense, 2-0-4 contra 1.12 do Júnior Barranquilla, que foi pro jogo, né? Tentou. 34 ações na área rival do Palmeiras, 23 do Júnior. Mas muito bom o Arias marcar 2 vezes, né? O Flaco, o Show sendo convocado, vai para a Copa. O Palmeiras realmente virou completamente aquela página da derrota para o Cerro Porteño e jogando muito bem, né? Foi um bom jogo do Palmeiras. Foi. A gente sempre fala, né, que esse Palmeiras
é um time que consegue sair de situações adversas rapidamente, fruto de um elenco que é muito forte. A gente viu um jogo contra o Júnior Barranquilla de muita autoridade, porque se critica muito o Palmeiras da bola longa, da bola parada, e a gente viu contra o Flamengo como foi. Gols de jogadas trabalhadas, a gente viu agora contra o Júnior Barranquilla gols de jogadas trabalhadas também. Marcar 7 gols em 2 jogos é algo raro nesse Palmeiras. E a gente está falando de um jogo contra o Flamengo e de um jogo de Libertadores, onde o Palmeiras tinha vencido só 2 em 5 partidas. E foi um time que conseguiu potencializar uma nova dupla, porque a gente viu que na segunda metade da temporada passada o Flaco Lopes e o Vitor Roque fizeram muita diferença, e agora a gente vê o entendimento do Flaco Lopes com o Arias. O Arias é um jogador que tem funcionado, sim, como ponta pela esquerda, o Alan faz o lado direito, mas o Arias é um jogador com muita liberdade de movimentação, né? Joga como segundo atacante e aparece muito dentro da área para poder finalizar, e foi dessa forma, inclusive, que eles se entenderam muito bem, né? Com assistências do Flaco Lopes e gols do Arias. O Palmeiras conseguiu também potencializar caras no meio-campo que são importantes. O Andrés Pereira voltando a ser um jogador fundamental na saída de bola e na chegada também, marcou um belo gol. E também, né, o sistema defensivo voltando a funcionar sem grandes sustos. A gente viu ali 17 finalizações do Júnior Barranquilla, parece que foi um time que também dominou, mas foi uma equipe que tentou arriscar muito nesses contra-ataques e finalizações de longa distância para tentar surpreender o Carlos Miguel. Mas foi um time que, mesmo com mais posse de bola e mais finalizações, não, o mesmo número de finalizações que o Palmeiras, foi uma equipe que talvez não tenha ameaçado o suficiente para deixar o jogo um pouco mais complicado. Teve o seu gol, a verdade, ali o gol de empate trouxe um pouco de susto, mas como eu disse, né, um Palmeiras que consegue sair de situações adversas rapidamente, não só de uma partida para outra, mas dentro do próprio jogo. Foi o que aconteceu nessa partida. Infelizmente se classificou em segundo lugar, corre um risco muito grande de enfrentar o Corinthians ou o Flamengo, e aí, claro, são jogos gigantescos, mas já provou que também é time de jogo grande, né? Mostrou isso no último fim de semana, inclusive contra o atual campeão da Libertadores em cima do próprio Palmeiras e o atual campeão brasileiro. Bom, então o torcedor palmeirense vai para a Copa empolgado, né? Porque olha essas últimas 2 partidas e fica pensando, Paulinho vai estar em forma depois da Copa, tem o Vitor Roque voltando, o Barbosa contratado, o Alexander Barbosa que chega do Botafogo. Então o Palmeiras se pode pintar muito forte no segundo semestre. E o Flaco, talvez inspirado pela Copa, em 35 jogos nesta temporada, 35 jogos. Muito jogo. 14 gols em 35 jogos, 0,40 a média dele, 10 assistências, também é um ótimo garçom, 24 participações em gols, 2 finalizações,3. Primeiro nisso tudo aí também em duelos por jogo, quase 14 duelos. E ações na área rival, quase 4. E nisso ele é o segundo no ranking palmeirense. Então foram 3 assistências contra o Júnior, né? Sim. Esse jogo foi louco, né? Teve 2 bolas na trave ainda, que podia estar aí também, bolas na trave, 2 do Flaco. Teve gol anulado dos 2, pênaltis anulados, né? Dos 2 lados, com a ajuda do VAR. Jogo cheio de emoções. O Júnior Barranquilla também mandou uma bola na trave. Mas quando muita gente falava, poxa, mas o Flaco com o Vitor Roque joga, né? Sim. Cadê o Vitor Roque? Não tá. É ele que realmente evoluiu demais como jogador, né? Se você olhar o Flaco que chegou ao Palmeiras, sim, a confiança que ele tá, é outro jogador. Quase um jogador negociável, né? Veio o Merentiel também, que acabou saindo. O Flaco, ele se entende muito bem, Edu, com jogadores rápidos, atacantes rápidos. Ele jogando isolado, ele é um cara de jogo associativo, né? Ele precisa de alguém para fazer parede, de dar uma casquinha, de sair da área, jogar em velocidade, tentar um cruzamento para a área, de fazer essa tabela curta. Ele tinha isso com o Vitor Roque e hoje tem com o Arias. Eu acho que é um cara que também se entendeu muito bem com ele e isso faz muita diferença. Mas, claro, há uma clara evolução. O Flaco Lopes deu 3 assistências, poderia ter feito gol, né? 2 bolas na trave. Muita gente brincou até que ele poderia revidar para o Abel Ferreira aquele gesto que o Abel fez para ele há algumas rodadas, justamente pela convocação. Mas, claro, os dois se entendem muito bem. O Abel Ferreira, inclusive, punido por isso, né? É um jogador que cresceu nas mãos do Abel Ferreira e do Scaloni também. O Scaloni o convocou e ele também... jogar ao lado do Messi, jogar ao lado do Lautaro Martinez, né, meio-campistas como o Depou, como o próprio Almada, né, que passou pelo futebol brasileiro,
A gente deseja para ele muita sorte na Copa do Mundo, o cara que merece muito estar na Copa, menos se cruzar o caminho do Brasil, né, Flaco? Mas que ele merece por ser um cara que evoluiu muito nas últimas rodadas e hoje é um cara fundamental no Palmeiras. É o melhor jogador do futebol brasileiro nas últimas semanas. Sempre aparece um, né? O do momento é o Flaco Lopes. Fala, torcedor do Verdão, acompanhamos aí a programação, uma grande vitória, uma grande goleada do Palmeiras, que garantiu assim a nossa classificação. A mídia fez uma análise completa, rasgou elogios ao desempenho do Verdão, que vem embalado na temporada, depois de uma grande vitória fora de casa contra o Flamengo. Vitória essa que encheu de moral aí o Verdão para pegar o Júnior de Barranquilha. O Verdão, torcedor, venceu com bastante autoridade, do jeito que a gente gosta, né? Jogando grande futebol. Palmeiras poderia ter feito até mais gols, mas tá na média, né, torcedor? Tá muito bom a nossa classificação. Se classificamos em segundo lugar no grupo, isso porque o Cerro Porteño também venceu o seu jogo, fizeram a lição de casa, venceram ali o Sporting Cristal lá no Paraguai e garantiram a primeira colocação. Mas não tem problema, como Abel Ferreira falou na entrevista coletiva após a goleada do Verdão em cima do Júnior, o problema vai ser de quem pegar o Palmeiras na fase oitava de final, não é mesmo? Definido aí os confrontos, a mídia também fez uma análise desse confronto do Verdão aí na fase oitava de final. Vai ser sempre um jogo difícil, mas o Verdão, na minha opinião, tem todas as condições de passar, sempre respeitando, né, o nosso adversário. Vários destaques individuais para essa vitória contra o Júnior, né? Principalmente o Flaco Lopes. Tá jogando demais, tá mostrando aí porque foi convocado para a seleção argentina na Copa do Mundo, um dos principais jogadores do Verdão na temporada, na minha opinião hoje. O Flaco Lopes é o melhor jogador do Verdão, viu? Deu 3 assistências nessa partida, não marcou gols infelizmente, mas foi o cara da partida, fez de tudo, né? O Flaco realmente tá gastando aí a bola. Outro jogador que jogou bem também, né? Fez 2 gols ali, tava precisando desses gols, que é o Ares. Estava sendo criticado por parte da torcida, por parte ali da imprensa, né? Ele mostrou todo o seu potencial nessa partida, marcando 2 gols ali muito importantes, que ajudaram o Verdão nessa classificação. Também o Alan deixou o dele, e que golaço do Andrés Pereira, né? Um jogador também caiu como uma luva ali no nosso meio de campo. Além de reconstruir jogadas, marcar, ele também é um artilheiro, sempre marca os gols. Bola parada do Andrés Pereira é fundamental para o Verdão. Então, torcedor, o Verdão está encaixadinho e preparado para esse próximo confronto da Libertadores. Campeonato Brasileiro, o Verdão está disparado. Vamos fazer o nosso próximo confronto no final de semana, onde vamos receber Chapecoense com a chance de disparar ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro. E eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Então, até uma próxima.